Oh, salve, salve! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral. Está começando o primeiro Clube da Bola de fevereiro. Já no ritmo do carnaval, nosso time entra em campo hoje com muitos assuntos para a gente debater. Campeonato Catarinense, Libertadores, Copa do Brasil, ainda no quadro Resenha 147, um bate-papo descontraído com o técnico Gilmar Dalpozo, que fez história comandando a Chape. A gente começa com nossa sessão de fotos aqui do programa. Para mandar seu registro fotográfico, aquela selfie irada, seu vídeo, sua pergunta, seu comentário, é muito fácil. Anota aí, clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail, ou se preferir pelo Facebook, também está valendo. www.facebook.com/Clube da Bola RIC. Vamos ver as fotos de hoje? Pode colocar no ar pra gente. Vamos ver qual é a primeira aí. Lucas e Rafael, torcedores do Joinville. Tô vendo aqui, bandeirona do Joinville, lá na arena essa foto, né? Fábio, me ajuda aqui, sim, na arena, sim. Torcedores do Jack, legal. Vamos lá para a próxima foto do nossa sessão de fotos de hoje, 3 de fevereiro. Esse aí é o Pietro no Scarpelli, torcedor do Figueira. A gente vê o Scarpelli vazio. Certo, foi no dia do treino ou chegou bem cedinho para curtir o jogo. Tá ali o Pietro todo uniformizado, dá até para entrar em campo aí todo uniformizado de chuteira e tudo. Que legal, vamos para a próxima fotinho de hoje. A galera tá mandando bastante, a gente separou, já tem foto pra semana. Opa, que casal lindo, Rafael e Camila. Torcedores da Chape, né? Deu pra ver pelo uniforme, os dois com camisas da Chape. Ela um pouquinho mais escura, ele um pouquinho mais claro, naquele verde tradicional. E que olhar 43 ele tá mandando pra ela ali, hein, Fábio? Opa! Se já não são casados, vai dar casamento essa foto. Outra que vai dar casamento aí, ó. Flavinho e Maria Fernanda. O Flavinho é alvinegro, a Maria Fernanda disse que torce para quem tá ganhando, gosta muito da seleção brasileira, torce quando a seleção brasileira entra em campo. E os dois, com certeza, participaram ontem do Berbigão do Boca, né? Estão ali com a camisa do Berbigão, se preparando para curtir essa festa. Grande parceiro Flavinho e Maria Fernanda, que legal. Tem mais uma, será? Vamos ver se tem mais foto. Rodrigo Marques mandou pra gente, acho que quem mandou essa foto foi a mãe dele, será? Não tô lembrando agora, a gente recebeu tanta foto essa semana, mas o importante é que tá marcando presença aqui no Clube da Bola, com sua camisa do Avaí e seu óculos escuro ali fazendo o maior estilão. Que legal, vamos ver se tem mais uma. Ah, essa foto é legal, hein? Essa foto, esse casal é legal. Terezinha e Luiz Otávio de Almeida, já deu pra ver, ela havaiana, ele é alvinegro e com certeza essa foto foi tirada na semana passada, aí na véspera do clássico, ou no dia do clássico, ou um pouquinho depois, mas valeu o registro, um casal aí que, claro, não vê diferenças quando o assunto é futebol, o que importa é o amor. E para terminar, tem mais uma, deixa eu ver. Ah, essa foto aí sou eu ontem à noite, estive lá visitando o nosso patrocinador, o Burger Break, muito legal o atendimento, então várias lojas, eu fui aqui na loja de Floripa, do centro, comi bastante, o pessoal falou do Clube da Bola, perguntou de Fábio, de Pereirinha, a Teodora também está na foto, uma moçona com sua boneca Barbie, e a galera que nos atendeu lá, muito legal, um abração para Marcele e também para o Pedro, pelo atendimento nota 10, um barzinho estilo Sport Bar, nas TVs passando o MMA, que eu gosto muito, passando também futebol, surf, foi um tempo muito agradável que passamos por lá. Aqui comigo nos estúdios, mande sua foto. Se a sua foto não passou hoje aqui, passa semana que vem, hein? clubedabola@ricsc.com.br ou facebook.com/Clube da Bola RIC. Manda pra gente que vai passar aqui na telinha do Clube da Bola. Como sempre aqui nos estúdios da RIC Record, nos altos do Morro da Cruz, Fábio Machado, Data Fábio. Boa tarde, Fábio. Já começo te perguntando sobre o Figueirense, Copa do Brasil no meio da semana, despachou o 13. Boa tarde, galera do Clube da Bola. Boa tarde, Mancha. Seja muito bem-vindo, né, depois das férias. Uma saudação para o nosso colega Cleiton Ramos, que conduziu aí com muita propriedade. E daqui a pouquinho já participa do Clube da Bola. E daqui a pouco ele já participa do Clube da Bola. Olha, uma vitória importante do Figueirense, né? Eu acho que o Figueirense, ele impôs o seu futebol, era o favorito para jogar contra o 13. Aliás, eu já vou estender aqui, muito legal, a participação dos catarinenses, né? Nessa semana na Copa do Brasil, com a classificação do Figueirense, a classificação do Joinville, a classificação do estreante Tubarão. Figueirense aproveitou as falhas do goleiro Saulo, não tem nada a ver com isso, Figueirense fez a sua parte, jogou melhor do que a equipe do 13, claro que o 13, por jogar em casa, num determinado momento, principalmente na primeira etapa, jogou melhor do que o Figueirense, e o mais interessante nesse jogo é que o Figueirense entrou com 5 alterações em relação
ao time que tinha jogado o clássico, né? Entrou. Um detalhe, Fábio, só para o torcedor que de repente não viu as imagens, claro, soube do resultado, mas não acompanhou as imagens, Figueira tá de branco. Exatamente. Figueira tá de branco. Primeira vez que eu vi essa imagem, eu tava torcendo pro time preto e branco, né? Daquela apoiada. Não, o Figueira é outro, é o de branco. Figueirense está de branco ali, com 5 alterações, não sentiu o entrosamento. Aliás, é o que está fazendo aí o técnico Milton Cruz, né? Fazendo rodízio, tentando entender qual é o grupo que ele tem na mão, colocando todo mundo para jogar, dando confiança para todo mundo. Figueirense classificado para a segunda fase, era o favorito, um reforço de caixa aí muito bom e agora volta, né, a focar no campeonato estadual, mas aí a gente vai falar daqui a pouco. Ainda falando sobre o Figueirense, quem está de volta ao estádio Orlando Scarpelli está treinando. Já com a equipe é o atacante Hermel. Ele que é atleta do Figueirense, tem contrato até 2020, estava emprestado para o Feirense de Portugal. A gente está vendo aí o glorioso Hermel aí na fotinha, está de volta, está treinando. E o técnico Milton Cruz foi muito sincero, Fábio. Ele disse, olha, eu não conheço ainda o futebol do Hermel, já ouvi falar, o pessoal aqui no clube fala, ele é um atleta do clube e até por isso eu vou observá-lo com muito carinho durante os treinos. O Hermel é uma boa, o grupo está fechado, ainda cabe mais alguém. O ano é longo, né, Fábio? Primeiro assim, o ano é muito longo. Segundo, o Hermel é aquele jogador que a gente espera muito e ele apresenta pouco. Sabe aquele jogador que tu torce por ele? Assim, vai meu filho, não tenha vai medo. Que é tua. Vai que é tua, não tenha medo de ser feliz, tu é prata da casa, tu é jovem, tu tem velocidade. Então a gente sempre acredita muito no Hermel e ele apresenta pouco futebol. O Hermel teve um fato aí, um ano passado, ele machucou sozinho, vocês lembram? Foi lá na Casa Mata, lá no banco de reserva, machucou sozinho. Mas enfim, mas nessa política do Milton Cruz, de tentar experimentar todos os jogadores, de conhecer o elenco, o Hermel vai ter novamente uma chance e pode ser a grande chance da sua vida. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos até o sul do estado. Renan Mining chega para destacar a Semana do Peixe e a conquista de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Chega mais, Renan! Marcelo Mancha, seja bem-vindo de volta, espero que as férias tenham sido boas. Uma boa tarde aos colegas, boa tarde para todo mundo ligado na gente. Uma semana em que Tubarão viveu momentos de festa pelo Atlético. Tubarão conquistou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, jogando muito bem diante do América de Natal. Foi um jogo em que o Peixe teve amplo domínio, essa que é a verdade. Até surpreendeu porque o Mecão não tinha tomado nenhum gol nessa temporada de 2018. Foi lá o Peixe, marcou 2 vezes e esteve bem perto em algumas situações de balançar a rede outras vezes. Se tivesse que ter saído mais gols nessa partida, com certeza seriam do tricolor catarinense. Mas resultado de muito bom tamanho, valeu 3 meses de folha salarial do Tubarão, porque a participação na Copa do Brasil já garantiu ao clube R$500 mil e o avanço para a próxima fase valeu mais R$600 mil nos cofres do Peixe. Então realmente muito significativo, foi muito comemorado. Primeiro jogo numa competição nacional, já conseguiram esse excelente resultado e agora vão enfrentar o Atlético Paranaense, um jogo que se prevê que seja na Arena da Baixada, com certeza muito bacana esse momento vivido pelo clube. Mas todos com os pés no chão, porque afinal de contas o Peixe ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. Hoje tem jogo, logo mais contra o Brusque. O técnico Vaguinho Dias falou sobre esse momento. E o nosso campeonato é o catarinense, é o jogo de sábado. Então, hoje ainda no Catarinense, nós estamos na zona de rebaixamento. Então, todos nós sabemos do que vem pela frente. Mas nós temos hoje um elenco que está a fim de vencer e, principalmente, eles estão entendendo o momento que nós estamos. Hoje, nós estamos na zona de rebaixamento no Campeonato Catarinense. Nós precisamos sair dela. Que jeito? Fazendo as vitórias, jogando, estando todo mundo comprometido. E é assim que eu quero meu grupo. Momento para barbas de molho, realmente, como se diz. E a gente olha para a tabela do Campeonato Catarinense e encontra lá embaixo os 3 times da região sul do estado. Então é realmente bastante delicado. E o Tubarão e o Hercílio Luz tem partidas duríssimas pela frente, se a gente for pensar. Hoje o Tubarão precisa vencer o Brusque em casa e depois pega a Chapecoense sexta-feira. E o Hercílio Luz enfrenta a Chape amanhã, provavelmente um time bastante modificado em função da Libertadores. A prioridade é essa nesse momento, mas ainda assim é a Chapecoense, um jogo difícil em casa em que o Hercílio Luz precisa vencer e depois o Hercílio ainda pega fora de casa o Joinville, outra partida muito complicada. Então é realmente uma
fase de campeonato, um trecho de catarinense bastante complicado para os times aqui da região, mas é preciso voltar a pontuar para deixar essa zona maldita da tabela no catarinense. Voltamos no próximo fim de semana, um abraço para todo mundo e até lá! Até lá, Renan, até a próxima. Fábio Machado tem uma pergunta. Os times do Sul, muita expectativa esse ano, eram 3 equipes, 30% dos times estão na região sul de Santa Catarina, mas não estão muito bem nesse início de competição. Já emendo com outra pergunta. Criciúma, não ia assinar com a Argel? Tô até com a canetinha para emprestar para o Argel aqui, não ia assinar? Bom, vamos lá. A primeira grande decepção é o Criciúma. Se espera é o Criciúma. Criciúma que faz parte desse rol, né, na metade dos clubes que são favoritos. Aí nós temos que levar em conta também que nós tivemos um clássico, né? Clássico, que eu digo, time da cidade, entre Hercílio Luz e Tubarão. Quer dizer, houve um confronto direto e aí o Tubarão acabou saindo perdendo. Só que o Tubarão reagiu muito bem, meteu 3-0 no Criciúma. E aí nós temos novamente um confronto entre eles. Quer dizer, então a gente está vendo aí 3 times do Sul, um tirando ponto do outro, né? Não são confrontos dele com os times de fora. Agora, a grande decepção, para mim, é o Criciúma. O Criciúma é a decepção. O Tubarão tem tempo de reagir. Vocês lembram do ano passado? O Tubarão quase fechou o turno na lanterna, lembra? O técnico era o Mabilha, aí veio o Vaguinho Dias, que hoje está lá, fez essa reação. E o Hercílio Luz é estreante. O Hercílio Luz, tudo que vier é lucro. Tem um objetivo claro, que é se manter na primeira divisão. Com relação ao Argel, eu dei a notícia ontem na minha coluna que o Argel tinha assinado, estava tudo certo. Aí o que houve lá é aquele ajuste, vai ter uma multa rescisória, não vai ter. O Argel é turrão, o presidente do Criciúma também turrão, ninguém cedeu. Então, por enquanto, está suspensa essa negociação. Amanhã vai com o Griso como interino. Só uma curiosidade bem rapidinho. Essa semana eu ouvi o Argel, uma entrevista na rádio, né? Tava zapeando no carro, passeando. Acabei pegando uma entrevista, botei no programa de esporte e eu demorei para reconhecer a voz. Quem tá falando? Tô reconhecendo, mas não tô. Tô, mas não tô. Tô, mas não tô. Era o Argel. Era o Argel. Ele tá diferente, tá falando com mais calma. Eu acho que esse giro que ele deu em grandes clubes também deu uma melhorada aí. Tá falando com mais calma, conseguindo desenvolver mais as ideias. A gente lembra do Argel, aquele Argel turrão, né? Sim. Gostei da entrevista, gostei do bate-papo dele. Atropelando o tempo, atropelando o verbo, né? Que era muito característico dele. Eu acho que é importante, você tem que reciclar. Né? Existe uma nova geração, existe uma velha geração de treinadores que não se recicla. E por isso que eles ficam aí dando murro em ponta de faca, ou muitos vivendo do histórico, vivendo do passado. Talvez, Argel, eu não tinha percebido esse detalhe, mas você é inteligente, percebeu essa diferença aí, então de repente pode ser bom. Agora, eu não sei se seria uma boa, né? Eu acho assim, o Argel ainda é meio... O perfil dele é parecido com o Lisca ainda, né? Mas talvez, com essa reciclada aí, ele venha diferente, venha com uma nova proposta. E quem se reciclou muito durante as férias, porque eu estive em Balneário e soube das histórias, das lendas, dos contos. O Serginho, já foi dito aqui que o apelido dele é Serginho. Serginho foi Sérgio Badá, a gente vai direto para Chapecó conversar com essa fera que é uma lenda do esporte brasileiro, nacional e, por que não, mundial. Estadual, nacional e, por que não, mundial. Badá, tem uma pergunta dupla para ti. Primeiro, Libertadores, folguinha do estadual, mas foco na Libertadores no meio da semana. O jogo a gente acompanhou, tudo bem, 1-0 pro Nacional. Mas depois o que me chamou a atenção foi aqueles 2 abobados, que eu não vou chamar de torcedores, que fizeram um sinalzinho lá que todo mundo viu, o close pegou neles, todo mundo viu, fazendo aquela alusão ao acidente e tal. O Nacional identificou as 2 figuras, expulsou, puniu os caras. Mas no outro dia a Chapecoense ia entrar com uma ação. Conta pra gente como é que tá essa história e qual a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. Olá, Mancha, grande abraço para você, seja muito bem-vindo de volta ao Clube da Bola. Havia uma preocupação de que o Cleiton Ramos pudesse te puxar o tapete, né? Uma preocupação em nível estadual, porque ali a gente conhece a figura, né? Mas o menino Mancha voltou ao seu posto, né, oficial, e é claro que estou apenas fazendo uma brincadeira. O Cleiton Ramos esteve à frente do programa com muita competência durante as suas merecidas férias, né? Gente boa, grande Cleitinho, grande presença, grande abraço para o amigo. Bom retorno para o amigo Mancha. Dito isso, tem que falar um pouco do jogo. A Chapecoense ainda está muito longe do ideal, daquilo que se espera da Chapecoense como time de futebol. Está muito longe daquilo que terminou jogando a temporada passada. Além disso,
pouco tempo de preparação, não teve nem 30 dias ainda, fez 5 jogos oficiais apenas. Além disso, perdeu no mínimo 4 jogadores em nível de titularidade e jogadores importantes como Canteiros. Não tem nenhum jogador no grupo que substitua o Canteiros com a mesma qualidade. O Canteiros faz muita falta para o time da Chapecoense, nós estamos apavorados, porque o contrato do Canteiros termina agora na metade do ano e pelo jeito está difícil para a Chapecoense segurar ele. E se o Canteiros sair, olha, perde muita qualidade o time da Chapecoense. Aí não tem também Arthur Kaique, que é outro jogador importantíssimo para o grupo. Está recuperado, está voltando, já vai viajar lá para Tubarão para o jogo contra o Ercílio Luz e estará no jogo também contra o Nacional, que bom, porque o Arthur Kaique faz também muita falta pela sua regularidade e pela sua entrega. É um jogador que é importante taticamente. E também perdeu 2 volantes que seriam titulares. O Moisés Ribeiro, que também faz muita falta no meio de campo, e também o Willy Carlos. Então isso tem que ser levado em consideração. Afora isso, não adianta. Libertadores é uma coisa, Campeonato Catarinense é outra. No Campeonato Catarinense, apesar de todas essas dificuldades, a Chapecoense vai bem. Afinal de contas, é líder ao lado do Figueirense. Mas aí pegou o Nacional do Uruguai, que a gente sabe que é um gigante do futebol sul-americano. Ah, mas não atravessa bom momento. Mas Nacional é sempre Nacional. Jogador uruguaio é sempre jogador uruguaio. É um time que chegou junto, que marcou forte, que se aproveitou de erro da Chapecoense para fazer 1-0. Depois a Chapecoense poderia ter empatado, a Apodi perdeu um gol incrível, mas isso acontece. O goleiro fez uma defesa, a bola foi no travessão e não entrou. E a Chapecoense perdeu o jogo e o torcedor ficou chateado porque, né, sabe que se já foi difícil jogar contra eles aqui, do jeito que eles jogam aqui em Chapecó, imaginem como vai ser quarta-feira lá no Parque Central. A tendência da dificuldade vai ser muito maior. E aí surgiram todos esses episódios que o Mancha fez referência agora há pouco. Começou com um besta, não vou chamar de torcedor, um imbecil, um bobalhão, babaca, né? Ele mais um amigo que fizeram gestos em alusão ao acidente que vitimou a delegação da Chapecoense lá na Colômbia. E aí foi flagrado pelas câmaras e isso ganhou uma repercussão muito grande nacional e internacional. Daí o Nacional identificou o torcedor, é sócio do clube, já excluiu o torcedor do quadro social, ele já está impedido de comparecer aos Jogos do Nacional. O Nacional emitiu uma carta, né, uma nota pedindo desculpas para a Chapecoense e também para a Comebol, mas, além disso, a Comebol, no dia seguinte ao jogo, ofereceu uma denúncia, abriu um processo para analisar a situação com possibilidades de punição ao Nacional. Tem vários artigos, o regulamento ele é bem extenso, dá margens a várias interpretações e a várias punições, que vai, tá aí a nota da Chapecoense, que quando informou, anunciou que entraria com uma ação na Comebol. Então, o regulamento diz o seguinte, ó, punição de $3 mil até exclusão da competição. E aí a Chapecoense já foi na punição mais rigorosa, que é a exclusão da punição. Eu acho que o Nacional merece ser punido porque o clube ele é responsável por aquilo que faz os seus torcedores. Isso está em qualquer regulamento de qualquer competição. Agora, daí a pedir a exclusão do clube é um exagero. É um exagero, eu acho que não era para tanto. Respeito todas as opiniões, é um assunto muito polêmico, que divide opiniões aqui em Chapecó, em Santa Catarina, no Brasil, mas eu noto que a grande maioria é contrária a esta decisão da Chapecoense de querer, via tapetão, eliminar o Nacional. A Comebol já marcou para quinta-feira, e da Comebol dá para se esperar de tudo, né? É coisa típica da Comebol. O ano passado já deu um rolo danado, todo mundo sabe o que aconteceu, né? E agora, infelizmente, a Chapecoense se vê de novo envolvida nesta polêmica. Né? Mas o jogo é quarta e os caras colocaram para analisar o processo na quinta-feira. Por que não colocaram na terça, né? Para analisar o processo antes? Cabe punição? Até cabe. Agora, não exclusão, né? Aí eu acho que a Chapecoense exagerou, passou da medida, né? Não é para tanto, né? E futebol se decide dentro de campo. É ali que a Chapecoense tem que jogar e tem que ganhar, e a Comebol que puna o Nacional. Não é a primeira vez que nós passamos por esse tipo de situação, e infelizmente outros fatos iguais, ou piores até a esse, já aconteceram, inclusive aqui em Santa Catarina, já discutimos e repercutimos isso no Clube da Bola, aquele episódio lamentável lá no Heriberto Rios, em Criciúma, e naquela ocasião não aconteceu nada. Então, vamos aguardar para ver o que é que dá, mas a minha posição é bem simples e bem clara. Eu acho que a Chapecoense passou da medida. Não era para tanto para pedir a exclusão do Nacional, mas o clube se sente no direito. Analisaram, estudaram e entenderam que deveria entrar com esta ação para tentar excluir o Nacional da Libertadores. Eu, particularmente, pessoalmente, eu acho um exagero. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa próxima semana.
Badá, muito legal te ouvir. Fica por aí porque o Fábio tem uma opinião muito parecida com o final aí do seu comentário. É isso, Fábio? Tenho uma opinião sim. Eu acho que... Eu vou tentar dividir por pontos, né? Vou tentar ser claro aqui para o torcedor da Chapecoense, a gente tem uma grande audiência, entenda o que eu vou falar. Primeiro, o Clube Nacional, ele tomou a providência necessária. Então o Clube Nacional, o time uruguaio, não compactua com isso. Está muito claro, a partir do momento que ele se manifestou, a partir do momento em que ele identificou o atleta, já puniu o atleta. Segundo, quando eu vi a matéria, o Badá, torcida do Nacional faz gesto. Eu já fui olhar a matéria, fui no outro portal, não foi aqui, eu fui no outro portal, eu já fui olhar com o estômago embrulhado, porque eu odeio isso. Isso tem que acabar no futebol de uma vez por todas. Mas enfim, eu vou ver, já que foi a torcida. Não foi a torcida. Foi um abobado. Aí tem o outro ali que fica imitando o outro abobado. Quer dizer, se esse abobado tivesse dançado ali a Xuxa, ele imitaria ele. Ele estava ali avulso, estava ali sobrando. Esse é o primeiro passo. Segundo, pedir a exclusão do Nacional tem que parar com isso. Mesmo que esteja no regulamento. Tem que punir o torcedor. Porque, vamos dar um exemplo, exclui o Nacional. Aí ano que vem o Nacional volta para a Libertadores. Esse torcedor vai estar ali de novo. Então está na hora de punir torcedor, está na hora, e o Chapecoense está abrindo um precedente que daqui a pouco a própria Chapecoense pode ser punida. Ô Badá, tu lembra que no ano passado teve um torcedor que jogou um objeto, lembra? Que a polícia tirou, era o torcedor errado da Chapecoense, tu lembra? Acho que foi contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Eu disse aqui, não é para punir a Chapecoense, porque a Chapecoense identificou o torcedor já foi punido. Fazer futebol é muito caro. Se nós ficar nessa, vamos punir o clube por qualquer abobado que tem na arquibancada, não vai ter jogo. Então nós temos que parar com isso. Eu vou ser sincero, eu posso, Badá, só para concluir, eu posso ser um pouco forte aqui, mas eu acho a atitude da Chapecoense tão mesquinha quanto a do torcedor. A Chapecoense tem que se juntar com o Nacional para extirpar esses maus exemplos que nós temos dentro da arquibancada. É minha avaliação. E outra coisa, quarta-feira vai ter jogo. Olha o clima aí que a própria diretoria da Chapecoense está aprontando com os jogadores que vão jogar, vocês, nossos colegas da imprensa, torcedores do bem de Chapecó que vão acompanhar o clube lá no Gran Parque. E aí, olha o clima que estão criando. Como é que fica? E muitas vezes quem infla, que vai lá na orelha do diretor ou do presidente para dizer não, vamos entrar com uma ação, não vai lá. Vai estar aí em Chapecó, numa esquina, tomando uma cervejinha, comendo aquela costela gorda, assistindo o jogo. Então é isso. Eu acho que foi um erro de avaliação da Chapecoense, acho um oportunismo, acho que não é o momento, tá? Eu quero deixar isso muito claro. E um detalhe, escrevi no Twitter, na rede social Twitter, @Fábio Machado, que você é um dos 4, 5 seguidores que eu tenho. Eu achei que eu ia levar pau aí de Chapecó. Muito pelo contrário. A grande maioria concordou com o que eu escrevi. Verdade. Não, é verdade. E é o seguinte, a gente nota que o assunto ele é polêmico, ele divide opiniões. Aqui em Chapecó, muitos torcedores são contrários a essa atitude da Chapecoense, que aliás, apenas emitiu uma nota, né? O assunto eu acho que exigia mais. Talvez uma entrevista coletiva, uma explanação mais ampla, né? Porque a Chapecoense criou uma imagem, Santa Catarina, no Brasil e até no mundo, claro que muito em função do acidente, né? Mas a Chapecoense não começou, como muitos imaginam, depois do acidente. A Chapecoense começou a evoluir muito antes do acidente. Mas naquela ocasião, especificamente, ontem jantando com amigos, né? Porque aqui ninguém é de ferro, a gente trabalha de dia, de manhã, de tarde, de noite, daí chega de noite na sexta-feira, tem que comer um churrasquinho, né? Para descontrair. E o assunto foi esse. Aí o pessoal lembrou o seguinte, ó. Pô, foi um gesto tão bacana naquela ocasião do acidente, quando o Ivan Toso, que hoje é o atual vice-presidente, e ele era o presidente, quando ele foi em meio àquela comoção e alguns sugerindo que a Chapecoense fosse beneficiada e que não fosse rebaixada em função do acidente no primeiro, no segundo, no terceiro Campeonato Brasileiro. E o Ivan Toso falou, não, nós não queremos esse benefício, nós vamos jogar futebol, nós vamos reconstruir o clube, reconstruir o time e vamos buscar a permanência na Série A sem benefício algum, jogando futebol. E aí agora, por um episódio lamentável desse, entra com uma ação e tem um detalhe, na Conmebol pedindo a exclusão do Nacional. Eu acho que não era para tanto. Não era para tanto. E tem um detalhe, tem os seus direitos, né, tá no regulamento, né, isso aí a gente não questiona. Agora é questão de posicionamento e de opinião. E tem um detalhe, viu, Badá? E tem um detalhe da Chapecoense, até porque
o clube tomou posição, o clube puniu o torcedor. O clube se posicionou. Se o clube lava as mãos e deixa por isso mesmo, aí eu acho que seria diferente. Mas não, o Nacional, ele teve interesse no caso. A reação do Nacional foi imediata. Já estão até, não sei se vai rolar, programando homenagens. Os torcedores, os bons torcedores do Nacional repudiaram o gesto que foi feito por esses imbecis aí. Então, diante de tudo isso, deixa para a Conmebol decidir. Deixa para a Conmebol resolver. Eu acho que a Chapecoense, que passou da medida, eu acho que foi desnecessária essa ação, mas só para fechar, Mancha, cabe ao clube analisar. Só para fechar essa questão aí, Badá. Que era necessário isso. O time do Nacional, não sei se Badá para ver o que acontece. Tá? E só para fechar essa questão, o time do Nacional foi um dos times que mais manifestou solidariedade para a Chapecoense. Lembra? Jogou com o escudo da Chapecoense no estádio, lá no Centenário, lá em Montevidéu, teve um jogo lá que os torcedores foram com a camisa da Chapecoense. Então eu mantenho a minha opinião, respeito todas as opiniões, e ontem quando eu postei na minha rede social que eu achei, né, vou brigar com o Chapecó, minha querida Chapecó, onde eu tive na final do estadual, bati foto ali no calçadão, foi uma festa, muito pelo contrário. Vai voltar esse ano de novo? Vou voltar. 90% dos torcedores disseram, Fábio, você está com a razão e nós estamos envergonhados pelo torcedor do Nacional e pela atitude da diretoria, por mais que ela tenha direito. Legal, vamos fazer o seguinte, já o Badá volta para falar do Concórdia que venceu o Avaí. Mas antes eu queria que o Fábio comentasse um pouquinho do clássico, né? Muita gente mandou mensagem essa semana, dando opinião sobre o que aconteceu no clássico. E, aliás, muita gente achou gostou do empate, vamos dizer assim. Achou que o jogo realmente merecia ali um 3-3. Fala um pouquinho do clássico. Então, sobre esse clássico eu tenho muita tranquilidade. Eu acompanho o clássico, que eu me lembro, assim, desde 78. Desde 78, estádio Orlando Scarpelli, com uma outra arquibancada, estádio Adolfo Konder, né? O extinto estádio Adolfo Konder. Clássico geralmente é um jogo chato. O clássico é chato. Tem toda a emoção, mas o jogo em si é chato. É jogo truncado, é 0-0, é 1-0, expulsão. Alguém disse uma vez, clássico tem que ter expulsão. Não, clássico não tem que ter expulsão. Clássico tem que ser um jogo limpo, tem que ser fair play. Veja bem, não estou falando a questão técnica. A questão técnica foi ruim. Como, aliás, todos os clássicos são, na sua grande maioria. Agora um clássico, viu? Que você tem a possibilidade, 6 gols, 3 para cada lado, variáveis, boas jogadas, tivemos aquele balãozinho do Marquinhos, tivemos o Betinho do Figueirense que botou por baixo das pernas acho que foi do João Paulo, que a torcida aplaudiu, bandeirão, torcida, atos de violência foram mínimos, nada que faça registro. Então eu acho que foi um clássico histórico, acho que foi um bom clássico. Evidente que o torcedor do Figueirense queria ter vencido e evidente que o torcedor do Avaí queria ter vencido. Agora, um clássico 3-3, que não acontecia desde 1948. Com emoções até o fim. Com emoções até o final. Há 70 anos não tínhamos um clássico desse, é claro que foi um bom clássico. Legal. Fábio, o Avaí depois do clássico, empate em casa, voltou para jogar, encarou o Concórdia pelo Catarinense. O Avaí Copa do Brasil só semana que vem encarou o Concórdia e perdeu para o Galo do Oeste em casa. Pois é, esse é um jogo, né, que a gente já tinha previsto aí uma situação que ia acontecer, uma hora ia acontecer. A insistência do Claudinei com 2 jogadores, o goleiro Kozlinski e o atacante Rômulo, ambos em rota de colisão com o torcedor e não é de hoje. O Avaí tratou muito mal a questão Kozlinski. Ano passado era para ter liberado ele, empresta, o Rômulo não era para estar jogando, quer dizer, o Rômulo, o último gol que ele fez foi contra a Ponte Preta. Lembra? Lá no Brasileiro do ano passado. E o torcedor todo jogo vaiando, pegando no pé dele. Faltou sensibilidade, faltou profissionalismo da comissão técnica, do próprio Claudinei, que expôs esses jogadores. Ah, mas espera aí, eles não foram os únicos culpados. Eu não estou botando culpa na derrota no Kozlinski e nem no Rômulo. Aí todo mundo tem que assumir a bronca. É o Marquinhos, é o Betão, é o Alemão, Martinúcio, o Moritz, todos eles. Agora, que isso aí, que está acontecendo e ia acontecer, todo mundo sabia. Explodiu na quarta-feira por falta de sensibilidade, por falta de profissionalismo do Claudinei, que está insistindo com um jogador que não vem jogando bem e colocou em rota de colisão. E sobre o jogo, o Avaí mereceu perder. O Avaí não jogou bem. Ah, não adianta ter posse de bola, ter 80%. Futebol é gol. Vendo a imagem ali, pode até deixar a imagem pra gente, tá vendo a imagem ali, o Rômulo batendo boca com o torcedor. Sim.
o Isso Mauro aconteceu. Ovelha pega ele e com certeza disse, pô, cara, Calma. fica tranquilo, Calma que vai te não dá prejudicar. bobeira, nem te esquenta com isso. Aí foi o Evandro, aí o Evandro chegou ficou ali, de costa, pega ali ele, o Claudinei, aquela escolta coisa ele toda. até o banco de reservas, Isso né? ia acontecer, o Kozlinski também deu uma entrevista pesada. O Kozlinski, ele acabou citando uma torcida organizada, só aquela torcida organizada não me critica, todo torcedor critica. Olha aqui, ó, o jogador de futebol, ele tem que demonstrar performance, é lógico, é uma coisa lógica, ele tem que jogar. Se não jogar, o torcedor tem direito de criticar, tem direito de vaiar, nós temos o direito de analisar aqui, o Rômulo jogando bem, eu vou falar aqui, com boca cheia. Se o Kozlinski pegar tudo, eu escolhi só para ter uma ideia, para dizer que o Fábio é contra o Kozlinski, eu escolhi o Kozlinski como o melhor goleiro do estado. E ele foi eleito o melhor goleiro do estado, porque na ocasião ele foi bem, mas não está bem. Então faltou aí sensibilidade. E o Avaí não jogou nada. A entrevista do Claudinei dizendo que ao tomar um gol desmontou. Peraí, pô, tá jogando contra o Barcelona? Tá jogando contra o Real Madrid, que toma um gol desmonta? Não, com todo respeito, tá jogando com Concórdia. Então você tem a possibilidade de tentar o empate. Qualquer time de Santa Catarina, você tem. Não reagiu no Clássico? Não reagiu contra o Joinville, que saiu perdendo de 1-0? É que realmente faltou futebol para o Avaí Futebol Clube. Vamos ouvir agora o outro lado da moeda. O Badá, além de falar da Chapecoense lá em Chapecó, ele também está sempre por dentro das coisas do Galo do Oeste. Vitória importante sob o comando de Mauro Ovelha, né, Badá? E é vitória importantíssima, o Mancha, porque, vamos combinar, né, o Concórdia começou com dificuldades o campeonato catarinense, perdeu as 2 primeiras partidas, depois reagiu, né, e esse jogo contra o Avaí, vamos combinar que o favoritismo era todo o time da casa, né, então não se criou uma expectativa em relação a isso, mas isso aí é bem típico do Mauro Ovelha, né, às vezes ele acaba surpreendendo, e surpreendeu, uma vitória, olha, importante, 3 pontos importantes para respirar com maior tranquilidade no campeonato catarinense e 3 pontos somados fora de casa contra um adversário que, num primeiro momento, não é do mesmo campeonato que o Concórdia, né? Tem gente que eu não gosta que usa esse termo aí, mas o Concórdia tem direito de sonhar com qualquer coisa dentro do campeonato catarinense. Mas sabe que o primeiro objetivo é se manter longe da zona de rebaixamento, é buscar a permanência na primeira divisão, na Série A do campeonato catarinense. Depois tem o direito de sonhar com algo mais. Talvez fazer um calendário para o segundo semestre, até uma vaga na Série D. E esse tipo de vitória aí é importantíssimo. Desde que agora faça o dever de casa, né? Que amanhã vai encarar o Inter de Lages no Domingos Machado de Lima. Não adianta também ganhar do Avaí lá em Florianópolis se não fizer o dever de casa diante do Inter de Lages. É outro jogo, é outra história, é outro adversário. Vai ser uma maneira diferente do Inter jogar, já vai ver o Concórdia certamente com outros olhos, mas esse aí é o tipo de vitória para dar moral para o grupo, né? E se conseguiu fazer um bom jogo e ganhar do Avaí dentro da ressacada, é porque tem potencial, tem condições para fazer um campeonato equilibrado, tranquilo, como eu falei antes, buscar a permanência na Série A, na primeira divisão, e depois, quem sabe, pensar em algo mais que seria, o objetivo deles é uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro para ter calendário o ano todo, né? Então, uma vitória que tem que ser muito comemorada e enaltecida, e foi isso que nós fizemos durante a semana aqui, porque não é uma vitória qualquer do Concórdia, com o Mauro Ovelha, satisfação pessoal do Mauro Ovelha de ganhar um jogo desses lá na ressacada, diante do Avaí, então de parabéns. Agora, repito, né? Não adianta nada ganhar do Avaí lá na ressacada, se não fizer o dever de casa contra o Inter de Lages neste domingo em Concórdia. Legal, Badá, obrigado. Daqui a pouco o Badá volta, o Mauro Ovelha, que deve estar ligado no Clube da Bola, é fã telespectador aqui do programa, a gente tem que combinar para ele ir lá no estúdio com o Badá a qualquer hora aí que der uma folguinha na agenda para ele participar ao vivo aqui pra gente bater um papo, que é papo bom. E só um detalhe, né? Só para deixar claro, eu tô falando do lado do Avaí, o Badá falou com propriedade. O Concórdia mereceu a vitória, tá? Teve domínio? Não. O Mauro Ovelha fez um esquema com 3 zagueiros, com esse menino Paulinho. Esse Paulinho era aquele do Brusque, né, Badá? Isso. Acho que era do Brusque, né? Isso. Então, assim, ó, o Concórdia fez uma vitória majestosa aqui na ressacada. Agora, o problema, que eu já coloquei agora nos palpites, viu, Badá? O problema é amanhã, que o Concórdia vai ter que propor o jogo. E aí, eu coloquei empate, tá? Concórdia Internacional, eu botei empate. A gente segue falando do campeonato catarinense. Já secou? Opa, Badá quer falar? Pode falar, Badá, pode falar. Oi?
Foi só ganhar do... Já secou, ele disse. Não, foi só ganhar do Avaí, daí ficou secou. magoadinho. Foi só ganhar do Avaí, aí fica magoadinho, daí já crava uma coluna do meio. Um empate amigo, que vamos pros dois. Para com isso, né, seu Fábio? Ercílio tá de Luz, brincadeira, né? Ercílio Luz e Chapecoense, qual foi meu palpite? Já deve ter lido. Vitória da Chape. Não tive tempo, muito ocupado. Ó, a gente segue... Eu acho que aí tu foi bem. Foi bem? Tá bom. Faz igual o Juca Miguel agora. Conforme a conveniência, né? Se vier pra gente, tá bom, é isso? Faz igual o Juca agora. Ó, a gente segue falando do Campeonato Catarinense, girando, tá? O terceiro colocado na tabela do estadual e vindo de uma importante vitória no meio da semana diante do Tigre. O Brusque, com o técnico Pingo, não quer ser apenas um coadjuvante na competição. É isso, meu xará, chega mais. Como faz bem, muitas vezes, para um time de futebol, uma mudança de treinador, né? Aqui no Brusque é o que está acontecendo. Desde a chegada do técnico Pingo, que substituiu o Antônio Piccoli, o Brusque parece que está se encontrando no Campeonato Catarinense da primeira divisão. Venceu a equipe do Concórdia, venceu o Criciúma no meio de semana. A gente está vendo jogadores muito motivados, um time mais fechado atrás, distribuindo bem a bola, que é aquilo que a gente vinha cobrando aqui, principalmente no setor criativo. Olha, acho que agora daqui para frente o Brusque tende a subir nesse Campeonato Catarinense. A gente sabe da ligação do Pingo com a cidade, com o time, e foi isso que foi demonstrado no meio de semana, né? Quando o Brusque venceu a equipe do Criciúma por 2-1, jogando no Augusto Bauer. O França tem sido um jogador importante nessa retomada da equipe do Brusque no Campeonato Catarinense, tem dado ali o seu poder de marcação, organizado as coisas ali na frente da defesa. E falando em defesa, nessa volta do Pingo, aqui para o Brusque Futebol Clube, está chamando a atenção também um jogador conhecido no futebol catarinense na zaga e que volta e meia é improvisado na lateral. Eu estou falando do Neguete, jogador bem conhecido já, inclusive ele é irmão mais novo do Rogério, zagueiro que também já passou pelo Brusque, passou pelo Marcílio Dias, e nesses dois jogos sob o comando do Pingo, a participação do Neguete foi fundamental. No primeiro jogo contra o Concórdia, deu um passe açucarado depois de fazer um drible espetacular para o Rafinha marcar um dos gols da vitória, e depois também fez um golaço contra o Criciúma, uma bucha de perna esquerda, um chute de extrema felicidade que consagrou o Neguete e que está consagrando a equipe do Brusque nessa retomada, nessa redenção, digamos assim, no Campeonato Catarinense. É claro que tem muita bola para rolar, o Brusque tem um compromisso bem complicado hoje contra o Atlético Tubarão, que parabéns, né, pela classificação na Copa do Brasil, vem bastante motivado para esse jogo. Mas eu acho que tudo aquilo que o Brusque prometeu lá no começo do campeonato, agora aos pouquinhos vai conseguir cumprir com a chegada do Pingo novamente ao comando. Outra nota importante que está acontecendo aqui na região é o Grand Prix de futsal, Falcão e Companhia Limitada, a seleção brasileira aplicando várias goleadas essa semana na Arena Brusque nessa competição, e a final acontece amanhã, a partir das 10 da manhã, o Brasil entra em quadra, provavelmente para uma Arena Brusque lotada, vendo esse show de futsal aqui na região de Brusque, enfim, toda a região muito animada com essa competição que trouxe aí a República Tcheca, trouxe a Bélgica, trouxe também a seleção uruguaia para encarar o Brasil no futsal. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Obrigado, Marcelo. Um rápido intervalo e na sequência a gente volta mais destacando o futebol catarinense aqui na tela da RIC TV Record. É rapidinho.